Terceira de sorte. Fala tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina. Eu sou o Wallace e vamos fazer um pós-jogo contra o Bragantino aqui. No meu chute, né? Eu tinha marcado 2-0, acertei a quantidade de gols que o Fluminense teria feito, mas errei. Para mim, o Fluminense não teria tomado gol. E assim teria sido se não fosse a falha do nosso querido e amado Fábio. Jogou bem o jogo todo, não vou dizer que não vou colocar ele como vilão por ele ter dado mole, mas é um sinal que a gente precisa observar dele, que é ele precisa se atentar mais nos momentos em que ele pega a bola, nos momentos que ele dá soco, né? De vez em quando ele acerta, de vez em quando ele erra. Nessa não é a única vez que ele fez isso, mas vamos lá, pós-jogo, vamos analisar então como foi o desempenho dos nossos queridos atletas, dos nossos queridos jogadores que voltaram a vencer, né, times brasileiros, né? Eles já tinham voltado a vencer o time colombiano, mas voltou a vencer um time brasileiro. Então vamos lá, 2-1, gols de Lima Mays, Drupita e Matheus Martinelli. Isso aí, garoto, calando a boca dos haters, cara. É isso aí, eu passo pano pra tu, cara. Vamos lá. Se tiverem 99 fãs de Martinelli, eu sou um deles. Se tiverem 2 fãs de Martinelli, eu serei um deles. Se tiver um fã de Martinelli, eu serei ele. Se não tiver nenhum fã de Martinelli, estarei morto. É isso, jogador. Eu gosto muito de tu, cara. Gosto muito de tu. E fico feliz por ter sido você ter feito esse gol, cara. Vamos lá. Primeiramente, SofaScore dando aí o jogador da partida, Drupita. Ele entrou, jogou 13 minutos, deu um chute, errou alguns passes e fez o gol. E aí, média vai ficar 7.6, média vai ficar alta mesmo. Mas agora, em nível de execução, a comprometimento, eu acho que deveria ter ido para ele, cara. Lima jogou muito o primeiro tempo. Segundo tempo não jogou muito bem, mas o time como um todo se comportou muito mal. Acredito que o Renato Gaúcho vai dar um esporro neles, né? Acredito que vai dar uma chamada. E aí, tirando isso, o melhor jogador deles foi o John John. John John levou muito perigo, né? E o Gabriel também. Gabriel é o ex-jogador do Corinthians, né? Antes da gente falar individualmente sobre as características de cada jogador, gostaria de fazer aqui com vocês uma curiosidade. Aqui nós temos o copo, né, promocional do Campeonato Brasileiro de 2010. E aí, aqui eu tava olhando, primeiro jogo no turno, né? Primeiro jogo do Brasileirão, o Fluminense perdeu fora de casa para o Ceará de 1-0. O Fluminense não fez gol, perdeu de 1-0. Ceará. Campeonato Brasileiro de 2025, o Fluminense vai jogar fora contra o Fortaleza. Perdeu fora de casa sem fazer gol. E aí, segunda rodada, o Fluminense joga em casa. 2010, ganha em casa. 2025, o Fluminense ganha em casa. Então, só vê quem não quer. Só vê quem não quer. Já tô assim, ó, segurando a taça. Tô sentindo. Todo dia não sei quando acaba o Campeonato Brasileiro, mas todo dia é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, começando por ele, camisa 1, melhor goleiro do Brasil, Fábio. Daqui a pouco o maluco tá com 70 anos, o Matusalém vai estar jogando bem, né? Mapa de calor não tem muita coisa. Onde é que ele vai ficar? Vai ficar aqui, ó? Só se for. Mas aqui é mais em função de onde ele começa a jogar, para onde, né? Não qual lado do campo que ele tá jogando. Ele salvou 4 bolas, socou 2, uma delas gerou um gol, né? E aí acredito que deveria ter aqui, né, erros que geraram um chute do adversário, né, que foi um soco dele. Ele entrou, o soco não foi muito forte, deu uma cabeçada do Isidro Pita e foi o gol. E aí um detalhe, muitas vezes o Fábio ele pega a bola e na hora de sair jogando ele demora muito, fica olhando. Eu não sei qual é a visão que ele tem para sair jogando em velocidade, em rapidez, mas eu sinto que ele demora muito. Geralmente, quando eu observo isso em função da câmera, faz parecer que o jogador está livre, mas pode ser que ele tenha uma visão do jogador vindo na direção dele, mas a percepção que eu tenho é essa, que ele demora muito. René, com uma nota de 6.8.
jogou todos os minutos, né? Eu acho que ele jogou melhor do que nos últimos. Quer dizer, melhor não. Não vou dizer que ele jogou mal, mas acho que 6,8 ali foi subestimado. O René, ele conseguiu subir com o Renato Gaúcho. Acredito que ele jogou bem na. Ele chegou ali com uma profundidade, recebeu um passe bom do Canóbio, não conseguiu gerar de fato um lance perigoso, mas gerou ali uma jogada de profundidade que eu achei interessante, porque ele não é esse cara, ele não tem muita profundidade, mas ganhou um duelo só no chão e um duelo só no alto, e perdeu 12, né, vezes a posse de bola. Isso é uma quantidade relativamente alta. Se a gente for comparar ele contra o Once Caldas, quando ele tiver uma nota relativamente alta, 7,8, ele ganhou mais duelos, ele ganhou um duelo, 3 de 5, e perdeu apenas, 9 bolas, ou seja, ele perdeu menos a posse de bola lá quando o Fluminense estava jogando contra o Once Caldas. Freitas, apesar dessa nota estar menor do que a outra, eu acho que ele jogou melhor contra o Once Caldas. Ele se desfez menos da bola, tocou mais consciente, conseguiu acertar mais passes de distância, né, do que no outro. Ele errou todos, ele só acertou um de, sei lá, 6 ou 12, sei lá. Aqui ele já conseguiu acertar mais esse percentual, né? 4 de total de 11. 11 bolas longas é difícil de você acertar todas, mas ele acertou 40%, um pouquinho menos, né? Mas acho que ele foi bem. Juan Freitas subiu de conceito. Thiago Silva nem preciso comentar, monstro. Se não fosse o chute dele, que teria sido o gol se não tivesse tirado quase que debaixo da trave, não foi debaixo da trave praticamente, mas foi em cima da linha, teria sido o gol dele. Gol do Martinelli, praticamente uma assistência para o Martinelli, né? Teve um chute bloqueado ali, né? Ganhou 3 dos 3 duelos aéreos e perdeu 5 vezes a posse de bola, 93% de acurácia. Guga, que saiu machucado, né? Acredito que ele tenha jogado regularmente. Não acho que ele foi um jogador mal e nem acho que ele jogou bem, mas a nível de precisão de passes ele errou muita coisa. Por quê? Aqui eu acho que é a questão ainda de como o Fluminense jogou todos esses 2 anos e meio, 3 anos, forçando a jogada, a saída pela lateral. Tanto que você observa, a bola sempre chega no Guga e várias vezes essa bola vai para frente pela lateral mesmo, sem passar pelo meio. Você fazer uma tabela. Cara, quando você coloca muitos jogadores para saírem, muitas vezes os jogos para saírem jogando pela lateral, isso é repetido, os times adversários sentem que é esse o planejamento e colocam 3 jogadores. No primeiro tempo isso funcionou muito bem. E quando não dava, saía pelo meio. Tanto que o gol saiu por uma jogada no meio. O primeiro gol do Lima, saiu por uma jogada trabalhada pelo meio. Então, quando você força a jogada pelas laterais, é muito fácil de você perder a posse de bola, porque sempre tem 3 ali na marcação. Isso foi no jogo contra o Fortaleza e foi assim no jogo de hoje. Só que o Bragantino não era o Fortaleza e acabou gerando ali várias jogadas perigosas pelas linhas laterais e pelas linhas de fundo. Então, apesar do Guga ter errado muito, a pontuação dele ele foi até uma pontuação boa. Não acho que o Hércules deveria ter recebido só 6,9, daria um 7,2 para ele, tranquilo. Acho que ele jogou melhor do que o Guga. O problema dele provavelmente foi esse cartão, a nota dele deve ter sido baixa, deve ter ficado mais baixa por conta desse cartão, que eu, na minha concepção, não teria dado. Ele tentou ir na bola, só que não conseguiu, e por ser uma questão de ataque deles, não se perdeu e teve que desfazer. Não, cara. Ele tentou ir na bola, só acabou fazendo falta. E ele recebeu o cartão amarelo. Ele jogou bem, roubou bola, marcou muito bem, ganhou metade dos duelos no chão, ganhou todos os duelos aéreos, perdeu 13 vezes a posse de bola, fez 3 faltas, teve um chute que teria sido um golaço, dele, 78% de precisão de passe para um jogador que joga no meio, isso é ruim. 78% de bola, isso já vai se aproximando do mediano para ruim, porque no meio é onde o futebol acontece. Se você acerta, você está muito próximo do gol. Se você erra, você está muito próximo do gol, só que do seu.
Então, 78% de posse de bola é para melhorar, mas ainda assim eu acho que ele jogou bem, eu daria um 7.1, 7.2 para ele. Depois, Canóbio. A boa fase do Canóbio se foi. Eu acho que o Canóbio deveria fazer uns treinamentos de velocidade. Ele arranca muito, mas ele não tem velocidade. Teve um lance que ele poderia ter saído, ele saiu de cara a cara com o goleiro, mas ele estava marcado, estava meio ali sem possibilidade de inclinar corretamente o corpo para chutar, e ele estava em velocidade. Ele tentou chutar mais colocado. Naquele momento ali, é tipo assim, cara, você tá marcado, ou tu pausa jogando o corpo pro cara, caso te empurre ser um pênalti, ser uma expulsão do jogador. Se ele não fizer isso, você tá bem colocado para fazer o chute. Ele não fez nenhum nem outro, chutou para fora. Então eu acredito que isso é falta de faro de gol. E aí um cara que tem falta de faro de gol, ele precisa treinar o seu faro de gol se ele tá jogando como meio armador, meio atacante. Então, é isso. Apesar de ter uma precisão absurda nos passes, né, e ter dado essa passe-chave aqui que foi pro René, ele jogou mal porque ele só correu. Ele teve uma grande chance criada, né? Teve duas, na verdade. A primeira com o Lima, ele errou o chute, que acabou sobrando, graças a Deus, pro Lima. E a do gol, que ele perdeu de cara pro gol. Cano só substituído. Coloquei ele no meu cartola, achando que ele ia fazer o primeiro gol dele no Brasileirão. Mas ainda não foi a primeira vez do German Cano fazendo gol no Brasileirão. A gente acabou aí, ele e eu, saindo sem nada. Ele fez uma boa participação na partida, mas sem ser o foco dele, que é no ataque. Ele acabou iniciando ali alguns contra-ataques e tal, mas como atacante mesmo, nada. Ele não teve nenhum chute bloqueado, nada. Não ganhou duelo aéreo, não ganhou duelo no chão, nada. Então, até daria menos pro German Cano, né? Foi 6.8 aqui, foi até bom para ele. E aí começamos aqui com a parte onde eu acho que foram os melhores jogadores. John Arias. Eu acho que os caras aqui não guardam o John Arias, acreditam, tipo assim, pô, sei lá, queria ele no meu time, ele não tá, então vou dar uma nota menor pra ele. Não sei quem é que analisa isso, não sei se eles simplesmente colocam ali as informações no aplicativo, o aplicativo que constrói a nota, ou se é o cara que subjetivamente dá essa nota. Se for isso, eu acredito que esse cara tenha perigo com o John Arias, porque ele sempre joga muito mais do que essa nota. Já teve momentos em que ele recebeu, tipo assim, ele fez 2 gols, assistência, chute a gol e não recebeu 10. E jogador que fez menos do que ele recebeu 10. Né? Mas vamos lá. 11 tentativas de drible, 6 concedidas, 11 duelos ganhos de 26. No alto ele não tentou nenhum, perdeu 24 vezes a posse de bola. Perdeu muita bola isso daqui. Mas ele perde muita bola porque ele fica muito com a bola também, cara. Às vezes tem um momento que ele pode dar um passe e ele continua segurando a bola. Né? Eu acho que, não sei se na cabeça dele ele acha que é mais... não sei se na cabeça dele é melhor que ele continue com a bola do que passar a bola. Não tenho essa certeza. Mas jogou bem. Lima jogou muito bem, eu achei que ele jogou muito melhor do que os últimos jogos dele, Once Caldas, Fortaleza, contra o próprio Flamengo, ele jogou muito melhor, ele participou mais do meio do campo. Se você for observar os mapas de calores das outras partidas, ele estava muito para as pontas, tabelando com o Canóbio ou com o John Arias, e o jogador deve preencher também o meio de campo. Então, se tem jogadores para defender, não seja exclusivo de um lado, participe do meio, e foi no meio que ele fez os outros gols, foi no meio que ele fez esse, se infiltrou, fez o gol, um golaço, jogou muito ali, né? Não somente ali o gol, mas ele, talvez por conta da falta de tempo de jogo, ele chutou mal, uma bola zuniu no alto, né? 89% ele só errou 2 passes da partida toda, de 19. Né? Jogou bem hoje, né? Ganhou 3 de 6 duelos, tentou 2 dribles e ganhou 1. E é isso. E aí o jogador que na minha concepção foi o melhor jogador da partida, ele, Martinelli. De novo, Martinelli, se tu não tiver nenhum apoiador, nenhum fã, eu tô morto. Cara,
Você já jogou bem fora de posição? Você já jogou bem na zaga? Você já jogou bem com um Fluminense com um a menos? Você já jogou bem varrendo o campo todo com o Fluminense jogando bem? Você já jogou bem num time que estava geral mal? Você já jogou bem com o Fluminense todo jogando mal, fora de posição, Fluminense com um a menos? É isso. Você teve momentos ruins? Todos os jogadores têm momentos ruins. Mas aí surge isso, um momento que, tipo assim, mudança de ar. Cara, nada melhor do que isso. Mudança de ar. Renato Gaúcho voltou. Um técnico que diz priorizar a posse de bola. E você é um jogador no meio de campo que consegue manter a bola. Tu perde pouca posse de bola comparado a outros jogadores. Tu perde a bola como todo jogador, mas tu perde menos. Tu tem um passe de qualidade, tu tem uma boa visão de jogo. Tu não é o melhor jogador do passe, tu não é o melhor jogador de visão de jogo, mas é aquilo. Você não é André, mas tu sabe que não é André. E os outros precisam também imaginar que você não é André. Se você fosse o André não teria subido e ter sido o jogador que seria, porque teria sido você. Você subiu antes do André. Você subiu, começou a jogar em 2019. O André subiu depois de você. Então, se você já tivesse, se você fosse o André, mais você, acabou. Então, o melhor meio de todos os tempos. Simplesmente isso. Porque tu é uma soma de você, que é um grande jogador, mais o André, que é outro grande jogador. Mas vamos lá, paramos de falar sobre isso. Ele não teve que varrer todo o campo igual em outros jogos. Ele varreu ali a meiuca da intermediária, subiu um pouquinho, mas nem tanto, deu um espaçozinho bonito. E para a posição que você tem, comparando com o Hércules, você teve 94% de precisão de passes. Dos 33 passes que você deu, tu errou 2. A mesma quantidade que outros jogadores, só que você deu muito mais passes. Você acertou uma única bola longa que foi um passe lindo para o Arias. Fez um gol, né, que era um expected goal 0,45, ou seja, você fez um gol de um gol que não era esperado. Né, você ganhou 5 duelos de 9. Ou seja, você ganhou mais da metade dos duelos. Você perdeu 5 vezes apenas a posse de bola. Se a gente for comparar, por exemplo, com um jogador que fica a mesma quantidade de toques que você, vamos lá, quantos toques você deu? 49. Vamos pegar o Lima. Toques, 28. O Lima teve 28 toques, você deu 49. O Lima errou 2 passes, a mesma coisa que você. Ele deu 28 toques, você deu 49. E a pontuação de vocês foram a mesma. Ele ganhou metade dos duelos, você ganhou mais da metade dos duelos. Você perdeu a mesma quantidade de posse de bola que o Lima, sendo que o Lima deu 28 toques na bola, você deu quase o dobro, 49. Olha a diferença. Vamos pegar outro jogador aqui, Canobi. Quantos toques na bola o Canobi deu? De novo, passei direto. Toques, 35. Quantas vezes ele perdeu a bola? Possession loss, 8. Então, olha a diferença para você que teve a mesma nota que o Lima. Não, o Agostinho Canobi claramente teve menos. Outro jogador que teve 7.5, vamos lá, vamos pegar o John aqui, que é do outro time. Ele teve 50 toques na bola, não ganhou nenhum duelo aéreo, o Martinelli também, mas ganhou 6 de 7 duelos aéreos, não fez nenhuma falta. Cadê? Ele deu a mesma coisa de passes de você, né? Você deu 49, ele 50. Era toda hora passa, 49, você 50. John teve um ponto decimal a mais do que você, só que ele perdeu 12 vezes a posse de bola, tu perdeu 5. Isso é uma coisa que não é comentada. Quando você perde a posse de bola, geral te critica, mas você perde muito pouco a posse de bola comparado com outros jogadores, percentualmente falando em relação aos toques de bola que você dá. Você atualmente, você tem pego a bola e já virado olhando para frente. Você tá tocando a bola. Tô falando na verdade com você, como se você fosse ver esse vídeo, né? Eu deveria estar falando isso com outros tricolores, né?
O Martinelli, quando ele pega a bola, ele já pega muitas vezes olhando para frente. Essa bola não está indo para lado nenhum. Raramente a bola vai para trás. A maioria das vezes ela vai ou para o lado ou para frente. Ano passado, antes da vinda do Mano, a bola com ele era só lateral. Vai para o lado, aí volta para ele, vai para o outro, volta para ele. O time Fluminense estava feio desse jeito. Com ele ali no meia, ele está quase como um segundo armador, porque ele está recebendo essa bola e já está olhando para frente. Quando ele recebe a bola de costas, né, de frente para o campo nosso, ele pega já virando, fazendo uma jogada muito boa. Então, tipo assim, não foi por conta do gol apenas. O gol foi um agravante do porquê que eu acho que ele deveria ter sido o melhor jogador da partida. Ele jogou muito bem. E aqui eu mostrei as estatísticas para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo já está grande pra caramba. Convido você a assistir outros vídeos desse canal. Se você quiser assistir aqui o que eu separei do jogo comparativo entre Bragantino e Ceará, convido você a assistir esse vídeo aqui. No mais, um obrigado para vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu quem estava presente aí. Eu acabei não vendo nenhum comentário porque faltou luz aqui 3 vezes. Essa terceira gravação da sorte.